Bom, enquanto o Supremo não reconhece representante legal do X, a plataforma pode fazer novas manobras para tentar voltar a funcionar aqui no Brasil, como nesses dias? O nosso entrevistado agora é o especialista em tecnologia, Arthur Igreja. Tudo bem, Arthur? Muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan para nos esclarecer. Bem-vindo, boa noite. Olá, boa noite, obrigado pelo convite. Bom, a Anatel chegou a falar que pode ter sido ou comparou o que aconteceu nesses 2 últimos dias com pirataria. Efetivamente, Arthur, para que a gente possa entender, a própria plataforma pode continuar driblando essa possibilidade de proibição para continuar oferecendo o serviço aqui no Brasil, mas aí vem a Anatel, faz a determinação para os provedores, há mais uma vez o bloqueio e fica esse vai e volta e a gente não sabe até quando que isso vai. Olha, definitivamente eu não classificaria como pirataria. Então, só para explicar o que aconteceu, o bloqueio aconteceu numa faixa específica de IP. Então, o que isso quer dizer? Quando a pessoa está usando o aplicativo ou está acessando o X no navegador, ele está buscando um certo endereço. Então, é por isso que quando nós digitamos uma certa página, essa página está indo para um determinado destino. A internet, no começo dela, esses destinos eram fixos. Só que aí, com a chegada da chamada nuvem, né, a partir do ano 2000, o que nós temos são endereços dinâmicos, até para aumentar a segurança e o dinamismo da rede. Então, o que acontece nós temos uma empresa que presta esse tipo de serviço chamada Cloudflare, que o que ela faz? Ela coloca esse destino de forma replicada justamente para aumentar a segurança. Caso um destino seja interrompido ou atacado, a pessoa continua acessando. E só para dar a dimensão do que eu estou falando, inúmeros sites, a grande parte da internet brasileira usa isso, inclusive o próprio STF, ou seja, é estranho classificar isso como pirataria. Pois é, mas você, claro, faz uma análise técnica do que a gente está vivendo, mas de qualquer forma a plataforma descumpre uma decisão da justiça, independente da discussão se é válida ou não é válida. Mas eu pergunto, o que pode acontecer a partir de agora? Porque é possível obter outras possibilidades do X ser liberado, mesmo sem o Elon Musk atender a decisão, a determinação de indicar um representante legal aqui no Brasil? Pois é, o que acontece o Elon Musk está usando artifícios técnicos, tecnológicos. Então, esse artifício de usar a Cloudflare é muito comum, é usado por inúmeras empresas e o que pode acontecer a Anatel começar a tentar bloquear outras faixas de IP e o X ficar trocando de endereço. Traduzindo, o X ele pode ficar funcionando e não funcionando. Aí o que pode acontecer na sequência? A Anatel ela pode eventualmente notificar, o STF pode notificar a Cloudflare para que ela bloqueie o X de forma definitiva. O X ainda poderia contar com o serviço de outras empresas que fazem esse mesmo tipo de prestação de redirecionamento. Ou seja, é muito difícil, considerando essa dinâmica da nuvem e dos endereços dinâmicos, de fato fazer esse bloqueio definitivo. Então, me parece que o X e o Elon Musk eles estão usando esses recursos tecnológicos justamente para mostrar, para desmoralizar em alguma medida o que foi decidido pelo STF. Sim. Então, ou seja, na prática é mais difícil bloquear do que pareceu num primeiro momento. Arthur, mais uma questão. Como é que fica o usuário nessa história? Aliás, todos nós somos usuários da internet, do próprio X. Como é que fica o usuário? O usuário pode obter alguma possibilidade, pode tentar obter alguma chance de voltar a acessar o X? Tem a discussão que nós tivemos algumas semanas sobre a tal da VPN. De que forma fica o consumidor, entre aspas, das plataformas? Essa pergunta é central e muito necessária. O que acontece é que aquela primeira decisão que falava que os aplicativos de VPN deveriam ser retirados do ar, ela foi corrigida no final daquela sexta-feira, mas ainda ficou imperando a multa de R$50 mil. E agora o que acontece é que as pessoas estão conseguindo acessar sem VPN, já que o X encontrou uma outra rota, um outro caminho para que os usuários conseguissem fazer essa conexão. E até por isso que agora foi estabelecida novamente a multa de R$50 mil para quem fizesse esse uso
excessivo, fica até difícil classificar o que seria esse uso excessivo por parte dos usuários. Na prática, me parece muito difícil conseguir, rastrear todas essas pessoas e, de novo, elas estão simplesmente usando os seus aplicativos. Então, essa medida é extremamente controversa, porque dada a última medida da multa de R$50 mil para quem fizer um uso classificado como extremo, bom, primeiro é preciso desenhar essa linha do que seria um uso extremo. Segundo, sim, nós estamos falando de pessoas comuns, como eu e você, que caso usem a plataforma ou o aplicativo, eventualmente podem ser notificadas e, num segundo momento, multadas, o que seria uma medida bastante extrema. Arthur Igreja, especialista em tecnologia, muito obrigado pelas suas explicações aqui à Jovem Pan. Bom descanso, até a próxima. Obrigado, até a próxima.